Shalom, povo de Deus abençoado. Olha, eu quero falar hoje de um assunto meio polêmico, mas eu senti de Deus de falar e eu vou falar isso aqui, porque está na Bíblia. Hoje pela manhã eu levantei e fiquei pensando no número de divórcios, né? E até cheguei a comentar com meu marido, porque um dos sinais da volta de Jesus, o Senhor falou que é como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então eu vim pesquisar, né, a questão do divórcio. Eu achei aqui no site do Agência Brasil escrito o seguinte: desse ano, Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Quando eu vi isso, eu fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus do céu, realmente nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E por que as pessoas estão divorciando tanto, né? Tanto feminicídio, tanta coisa que está acontecendo, que está assim, tá sendo assustador, na verdade. Mas Deus, que é o nosso Criador, Ele nos deixou uma receita, Ele nos deixou aqui uma instrução maravilhosa. E muitas vezes nós não atentamos para isso, porque nós compramos muitas vezes Bíblias que têm os seus próprios comentários. Quem realmente assim fez aquele comentário é a pessoa que pegou uma Bíblia e simplesmente colocou seus comentários nela ali da forma que a pessoa acha correta. Porque hoje em dia, o que eu queria mostrar para vocês, essa Bíblia minha, ela é bem novinha, olha, bem novinha, comprei agora. Ela quase não vem referências, né? E tem páginas que nem vem. Mas nas Bíblias antigas, gente, elas vêm cheias de referência que dá para nós pegarmos e ver onde que o texto vai jogar. Olha aí, ó, tá vendo? Muita referência, ó, muita. E as Bíblias antigas vinham assim. Hoje não, hoje as Bíblias, a gente vai pelo que o comentarista fala, né? E que muitos estão ensinando. Mas olha bem, quando nós pegamos esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, que é o que eles mais gostam de pegar aqui, né? O texto aqui fala assim, olha... E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas multidões, muita gente, e ali as curou. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E ele disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, e qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba? Então eles pegam esse texto do Evangelho de Mateus, e o versículo 9, e fala assim: não, Jesus falou que no caso de traição pode sim casar, pode se casar. Só que quando nós pegamos aqui embaixo, igual eu mostrei para vocês a referência, essa referência vai jogar lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que ensina que se o homem casasse com a mulher e tivesse coisa feia nela, ele podia dar-lhe carta de repúdio, né? Então, que coisa feia era essa na mulher? Se a mulher, por acaso, tivesse sido infiel com ele, né? As traduções mais antigas dizem por causa da prostituição. Nós sabemos muito bem o que é prostituição, né? E aqui, então, quando nós pegamos os outros evangelhos, Jesus vem falando a mesma coisa. Gente, será que Jesus errou no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas? Não tem como, né? Se nós pegarmos aqui o próprio evangelho, segundo aqui, né, Mateus, no capítulo 5, gente, olha o que está escrito aqui no capítulo 5.
Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, está no verso 27. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí o verso 31 diz, também foi escrito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, está muito claro aqui. Nós temos o exemplo de José e Maria. José, o texto diz que Maria, né, estava desposada de José, ela não tinha tido nenhum tipo de relacionamento sexual com ele. Ele foi para a casa do pai preparar morada. E quando José ali, ele fica sabendo que Maria estava grávida, o que ele quis fazer? Ele quis largar Maria, porque naquele tempo, quando um rapaz fazia já aquele contrato de casamento com a noiva, era como um contrato mesmo de casamento, e ali naquele momento ele queria largar Maria. Então é nesse caso que Jesus está falando. Só que as pessoas hoje estão pensando assim, não, no caso de traição, Jesus falou que no caso de traição pode. Não, gente, então, voltando aqui, quando a gente pega no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 10, vai falar, Jesus vai repetir a mesma coisa. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo, acerca do divórcio. E ele diz, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, Jesus deixou aqui muito claro, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 18, fala a mesma coisa. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E qualquer que casa com a repudiada pelo marido, também adultera. Aí você deve estar se perguntando, pastora, mas e se meu marido me bate, se eu sofro agressões, se eu faço isso, faço aquilo? Aí tem um conselho aqui na palavra do Senhor para né, esse tipo de situação que está em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 11, versículo 10 e 11 diz, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então, tá muito claro, né? E Romanos também cita, Romanos 7, que a mulher tá ligada ao marido, né? Pela lei, enquanto ele viver, que é a lei do casamento. Então, nós podemos ver aqui que tá muito claro os textos. Se caso separar, se não tiver condição mesmo de ficar juntos, né? Porque às vezes não tem, né? As condições, não sei o que a pessoa vive dentro da sua casa. Mas se caso não tem condição de ficar junto, o que o Senhor está nos ensinando? Que fique sem casar. Mas por que está havendo tanto feminicídio, gente? Porque mal a pessoa se separa, já está com outro. Aí acontece o quê? Morte. Será que Deus erra nos conselhos dele? Deus não erra nos conselhos dele. Deus é muito sábio e Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Então eu quero deixar essa palavra do Senhor aí para nós, né? Para todos os casais aí que estão me ouvindo nesta hora. Não pense que você está separando. Hoje em dia qualquer briguinha é motivo de separação, né? Qualquer probleminha que tem, uma falta de dinheiro, ou porque o outro adoeceu, aí o outro não quer cuidar, não sei nem o que vale aquele juramento que fazem lá no altar. Enquanto o livro também de Malaquias mostra isso, que o Senhor fala, né, sobre o homem que foi desleal com a sua mulher, e Deus falando ali que odeia o divórcio. Então, quer dizer, as pessoas estão pegando esses comentários aí dessas Bíblias e estão aceitando isso numa boa, né, e aceitando e pensando que Deus está de acordo com todas essas situações, tá entendendo, gente? Então, o casamento tem que ter renúncia. No que nós estamos vendo nesses dias é que não está havendo renúncia no casamento. Então, pegue a palavra do Senhor, vai estudar a palavra do Senhor, vai pesquisar, porque não fica acreditando só no que as pessoas estão falando, não. Todo casamento tem seus problemas, toda rosa tem seus espinhos, mas se você tiver sabedoria, tanto a sabedoria para o homem quanto para a mulher, porque a Bíblia fala que se o homem sábio constrói a casa dele sobre a rocha, e fala que a mulher sábia, ela constrói a sua casa, mas a tola faz o quê? Destrói. Então, é a sabedoria, é a renúncia, é o amor, é o diálogo, é o perdão e tantas outras coisas que nós precisamos de pôr em prática e muitas vezes nós não estamos
estamos colocando, estamos destruindo a vida dos nossos filhos, da nossa família e a nossa própria vida. O pior de tudo é isso, ainda causando escândalos no reino de Deus. Então pense nisso, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.